Olha só essa notícia aqui, gente. Tarcísio está lá em todo vapor para trazer anistia a Bolsonaro. Aí você vai ver que Lula, ele vai contra e também está articulando para que essa anistia não aconteça. E você vai ver as falas de Lula aqui, ó, nessa reportagem. E também você vai ver aí o climão lá, o senador Marinho, ele explicando para uma jornalista conhecida como a jornalista Sadi, lá da Globo News. E, gente, o vídeo ficou quente, hein? Então já curta, comente, se inscreva, bora para mais esse vídeo. O senhor sabe muito bem disso, o senhor acompanha. Não, eu não sei muito ali bem, no Supremo em 2023. Olha, esse é um vício de quem está entrevistando. Só está falando e já está colocando qual é a minha opinião. A minha opinião é outra, diferente da sua. Eu não sei muito bem, não. O que eu sei muito bem foi o que eu disse. E o que eu disse eu assumo. Eu estou falando que eu estou assumindo aqui, publicamente. E o que a senhora fala, a senhora assume também. A senhora não pode botar a palavra na minha boca, por favor. Eu não sei muito bem, não. O que eu sei muito bem eu disse a senhora. Pois não? Não me lembro dessa convicção toda do parlamento discutindo foro privilegiado quando o opositor era o adversário, né? Quando vocês estavam vendo o julgamento dos adversários, na verdade. Gente, um minutinho só. Olha só, não parece que essa parte aqui, ó, quando ela fica olhando, quando ela para ali, não parece que ela está ouvindo algo no fone de ouvido ali? Algum ponto? É só uma impressão, gente. Acredito que sim, né? Era o adversário, né? Quando vocês estavam vendo o julgamento dos adversários, na verdade. Primeiro ponto, não é verdade isso. Sobre o foro, na primeira instância, o senhor sabe muito bem que a discussão que está sendo feita agora é uma discussão de mudança de foro por oportunismo para salvar o ex-presidente Bolsonaro. É disso que se trata. Porque houve a mudança no Supremo em 2023. Cada hora muda cada hora os senhores defendem uma causa em causa própria. E dois, o senhor fala, saiu, o sistema quer tirar Bolsonaro da eleição. Isso também não é verdade. Isso não está em discussão nesse julgamento. O presidente Bolsonaro está inelegível por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, como o senhor também sabe. Esse discurso, é claro, vale para a narrativa e tal, mas só para a gente, tá encerrando a entrevista aqui, mas só para não deixa o senhor falar o quanto quiser, por óbvio, o senhor sabe, a gente está aqui para o debate, mas não é disso que se trata. Que o senhor disse que não vai dizer o que foi dito na conversa com o ministro Gilmar Mendes. Eu permiti, deixa eu só concluir. Aí o senhor, eu devolvo para o senhor. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, aqui na entrevista ontem, ele disse, inclusive, que o ministro Gilmar Mendes teria dito que isso da mudança de foro é um absurdo, porque é um casuísmo, e deu até uma frase, vocês vão criar 20 moros na primeira instância. O senhor estava nessa reunião. Então, não é que o senhor vazou a reunião, não. O presidente do PL contou isso aqui ontem. Isso aqui foi ontem, está gravado e é oficial. Então, só para dizer que somos nós que estamos dizendo. Foi o presidente do partido do senhor que disse sobre a mudança de foro. Só para deixar tudo direitinho aqui. Pode falar, por favor. Obrigado, André, pela sua gentileza. Bom, dizer primeiro que é a sua opinião, a minha é outra opinião. Eu estava falando sobre anistia, não estava falando sobre foro. Já que você está falando sobre foro, eu reitero o que disse. O foro foi mudado por conveniência do tribunal para permitir, isso é a minha opinião, para permitir justamente a retirada do presidente da República, que é a maior liderança de direita do país, do jogo eleitoral. Isso é a minha opinião. Você tem a sua, eu tenho a minha. Tá? Isso foi feito de forma casuística, aliás, contra uma decisão de menos de 5 anos atrás, com o acordo puxado pelo atual presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso. E essa situação só se concretizou agora em abril de 25. Né? Aliás, o julgamento foi feito de trás para frente, porque o julgamento estava acontecendo, né, por uma questão questão conexa, porque tinha alguém com foro nesse processo. Para justificar o processo, só conseguiram terminar em 25. Então, na verdade, o presidente estava sendo julgado de forma irregular. Agora que eles conseguiram normalizar o processo. Quanto à questão da conversa, André, quem me pediu reserva não foi o presidente Valdemar. Ele tem todo o direito de falar o que quiser. Ele é independente. Eu estava numa conversa e quem me chamou para conversar me pediu reserva. Eu mantenho a minha palavra e me reservo o direito de só falar a respeito do tema, se quem pediu a reserva da conversa abrir mão dessa situação. Claro. É a opinião do senhor, claro, mas uma coisa é a opinião, outra coisa são os fatos, né? O senhor falou antes de julgamento em primeira instância, só por isso que eu falei que... A sua opinião. Essa é a opinião do senhor, tá tudo certo. Ok. Então não diga... Essa é a opinião do senhor, tá tudo certo, senador. Não mas porque houve a mudança do foro privilegiado, o senhor sabe muito bem disso, o senhor acompanha. Não, eu não sei muito ali bem, no Supremo em 2023. Olha, isso é um vício de quem está entrevistando. A senhora está falando e já está colocando qual é a minha opinião. A minha opinião é outra, diferente da sua. Eu não sei muito bem, não. O que eu sei muito bem foi o que eu disse. E o que eu disse eu assumo. Eu estou falando que eu estou assumindo aqui, publicamente. E o que a senhora fala, a senhora assume também. A senhora não pode botar a palavra na minha boca, por favor. Eu não sei muito bem, não. O que eu sei muito bem eu disse a senhora.
O senhor terminou? Acabou? Claro, Resposta. claro. Obrigado. Ixi, meu Jesus, hein? Gente, olha, esses jornalistas, essas jornalistas, sempre precisam de alguém para lembrar eles que jornalista não dá opinião. A não ser que seja em um debate, mas quando um jornalista está entrevistando alguém, um jornalista não traz opiniões. O jornalista, ele mostra os fatos e deixa com que os telespectadores, quer seja de direita, esquerda, centro, eles tirem as suas conclusões e, claro, a não ser que seja algo mesmo ali, um fato que foi consumado, então ele vai estar mostrando aquele fato. Mas esse é o nível dos nossos jornalistas. Agora, o jornalismo de direita, que é mais puxado para a direita, também deve tomar o cuidado para não cair nesse mesmo laço aqui, porque senão aí vai ser o feitiço contra o feiticeiro. Falando nisso, olha só essa notícia aqui, porque o senador, na verdade, o governador Tarcísio, ele está lá articulando para que Bolsonaro receba a anistia e entre dentro aí da lista dos anistiados lá, nessa tentativa aí da oposição. Olha só, você vai ver o que o Lula vai falar a respeito disso aí também. Veja aí. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos, afirmou nesta quinta-feira que ainda não decidiu sobre a possibilidade de colocar em votação uma proposta que perdoa condenações dos ataques de 8 de janeiro de 2023. O assunto está em discussão e tem sido tratado nas últimas semanas como prioridade da oposição, na Câmara e no Senado. Então vamos direto para Brasília falar com o repórter Afonso Marangoni, que tem todos os detalhes ao vivo. Oi, Afonso, boa noite. Boa noite, Laerte, boa noite a todos. Essa declaração do Hugo Mota acontece um dia depois de ele ter se encontrado com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aqui em Brasília, para discutir essa questão da anistia. E ele disse que é público que o governador de São Paulo tem sim o interesse em pautar este tema aqui no Congresso, mas que ele, como presidente da casa, está ouvindo os dois lados, que são favoráveis e contrários a essa proposta. Disse que vai priorizar sempre o diálogo com o Colégio de Líderes, agora falou isso mesmo, que não há nenhuma definição em relação a essa questão de se pautar a questão da anistia. Mas ele disse, de fato, que vai continuar conversando para entender se isso vai acontecer ou não. Olha, quem também falou sobre isso foi o presidente Lula. Ele está em Belo Horizonte e ali ele falou que o Congresso tem apoiado o governo nas pautas importantes, mas que tem muitos parlamentares aqui de extrema direita e que se passar essa questão da anistia aqui no Congresso, pode ser que isso vale de verdade. E aí ele pediu, inclusive, mobilização popular contra a anistia. Vamos ver o que ele disse? Agora, é outra coisa que nós temos que saber. Se for votar no Congresso, nós corremos o risco da anistia. É importante ter certeza, porque o Congresso, vocês sabem que não é um Congresso eleito pela periferia. O Congresso tem ajudado o governo aprovou quase tudo que o governo queria. Gente, essa fala aqui, o Congresso não foi eleito pela periferia. Gente, essa frase é muito estranha de um presidente da República, quer seja de direita, não importa. É muito estranha. Não, quando um presidente é eleito, ele é eleito para toda a população. E o que deve ser feito ali é buscar a justiça. Que, aliás, até nós como cristãos, nós devemos buscar a justiça em tudo, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia. Eu sei que tem muita gente que não quer seguir a Bíblia, que não quer seguir o que diz na Bíblia. É muito cheio de eu acho. Mas a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz no Espírito Santo. Então, você vê que não tem essa questão de, foi quem votou. Uma vez que a pessoa é eleita para todos os povos. Mas a extrema-direita tem muita força ainda. Então é uma batalha que tem que ser feita também pelo povo. E aí você viu a fala do presidente Lula. E aí, meus amigos, o que vocês acharam de toda essa notícia aqui que eu trouxe para você? O que você achou aí do que o Lula disse? Essa questão aí de Hugo Mota, ele está olhando, ouvindo os dois lados e também a respeito aí da Sadi, dessa reportagem, qual deve ser o papel de um apresentador de um jornal. Deixa aqui nos comentários, independente se for de esquerda, se for de direita, deixa aqui o seu comentário aqui abaixo. Meus amigos, esse foi o vídeo, obrigado você que ficou até aqui, até a próxima, fui!